A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, nós fazemos parte do grupo Esperançar na cidade de Santos e como nossas reuniões presenciais são todas as terças-feiras, resolvemos nesse período de isolamento social constituir um grupo de evangelho entre os amigos e todos vocês que estão assistindo pelas redes sociais e queiram fazer parte deste momento de reflexão. A gente sempre inicia com um pensamento, um poema, uma prece, e hoje reservamos do livro Poetas Redivivos, onde o Chico Xavier recebeu vários autores, e entre eles Maria Dolores, que traz um poema maravilhoso dizendo: agradeço, Senhor. E essa será a nossa prece. Agradeço, Senhor, quando me dizes não. As súplicas que faço através da oração. Muitas dasquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fosse espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligastes de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Maria Dolores. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz vire mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de jogar o pranto dos homens, se fazendo imóvel
hoje reservamos para refletir uma lei que a gente tem escutado muito por aí, a lei de destruição. Onde nós temos contextualizado essa lei? No Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos reserva um capítulo para falar de todas as leis. E essas leis, elas estão ali de uma maneira muito bem didática para nós entendermos. Aí compreendemos então que o Livro dos Espíritos, ele é um roteiro inesgotável de respostas. Quantas pessoas leem o Livro dos Espíritos e acabam dizendo para a gente: parece que tudo isso que está aqui já vivia em mim. Parece que eu era espírita e não sabia. Mas na verdade são conteúdos da alma humana, né? E que você às vezes lendo se vê como um ser espiritual. Não precisa ter rótulos de ser espírita ou outra religião, mas ter esse conteúdo dentro de si, né? O livro ele é feito para a gente ler, reler e estudar. É através dos livros dos Espíritos que a gente tem uma compreensão maior dos nossos acontecimentos pessoais e dos acontecimentos coletivos. Às vezes a gente vê na televisão, na internet, as grandes personalidades, as pessoas famosas. Qual é o seu livro de cabeceira? E sempre são os livros que estão no ranking, né, das livrarias. A gente queria dizer que este livro aqui, eles têm que ser da cabeceira do Espírito encarnado. É um livro que todos os dias nós deveríamos abrir, ler uma, duas questões e refletir sobre esse conteúdo. É um livro que nós precisamos ter. Então, às vezes as pessoas falam assim: eu sou tão simpatizante da doutrina espírita. Se você é simpatizante, está vivendo um momento de muita angústia, compre o Livro dos Espíritos. Leia, você será acolhido e reconfortado nesses tempos de dor e de falta de muitas respostas, né? Contextualizar Kardec as leis morais é como se ele viesse para nós trazer o roteiro de felicidade da qual Jesus deixou nos seus ensinamentos. Deus, que é Pai, que é todo poder, que é toda bondade, ele cria as suas criaturas para a felicidade. E para que a gente atinja essas felicidades, ele cria regras para propiciar felicidade para todos. Então, assim, é difícil ser feliz sem cumprir as regras. É difícil ser feliz sem entender ou achar qual é o caminho. O caminho, então, faz parte de uma lei maior, que são as leis morais. O universo, ele é regido por leis. Então, não há no universo capricho de uma entidade, segredo de uma outra. Ele é criado por Deus e ele tem as suas leis. E tudo que é lei tem a sua racionalidade, ou deveria ter, né? Ela tem a sua racionalidade porque nós estamos falando das leis divinas. Então precisamos estudar, interpretar e até praticar essas leis. Essas leis que nos cercam, entre uma delas é a lei de destruição. E a lei de destruição, o nome parece uma coisa feia, né? Uma coisa ruim, mas se nós formos estudar, nós vamos entender bem. Então hoje nós reservamos essa parte para a lei de destruição. Mas para a nossa felicidade, a lei de destruição, ela trata da nossa transitoriedade na matéria. Significa que essa lei da destruição, ela não tem acesso, ela não toca no que é essencial, do que é espiritual. O espírito, essa inteligência que nós somos como espíritos, a lei de destruição não tem uma atuação. A lei de destruição, ela atua aonde? Na matéria. O espírito ser pensante, ele não é atingido na sua essência. A essência do espírito é intocável. Mas tudo que se refere à matéria está sujeito à lei de destruição. Então,
estamos sujeitos a dor, sofrimento, enfermidades, calamidades, a nossa morte própria, a morte do outro, a epidemias. Tudo isso faz parte o quê? Da matéria. Tudo ligado à matéria, que é uma transformação contínua. Só que aos nossos olhos, a nossa restrita visão, enxergamos apenas como destruição. Vai acontecer uma destruição e esse é o fim, muitas vezes. É como se nós olhássemos novamente pelo buraquinho da fechadura dessa porta de Deus e nós resumíssemos tudo com aquilo que nós estamos vendo tão pequeno, tão restrito. E aí nós questionamos o quê? A bondade de Deus, né? Nós questionamos, eu sou uma pessoa boa, sempre cumpri os meus deveres e meu filho morre. Como é que pode ser uma coisa dessa? Eu sou cumpridor dos meus deveres porque eu sofro. E aquele safado que faz as coisas erradas está lá numa boa. Novamente é uma leitura equivocada. Novamente nós estamos olhando por um pequeno espaço, julgando por aquele quadradinho da qual nós estamos olhando. E aí nós ficamos com a lei da destruição, utilizando a palavra, o sinônimo que está no dicionário. No nosso dicionário está assim, que destruição é devastar, desfazer, demolir, aniquilar. O Espiritismo, então, ele vem o quê? Ele vem reconceituar a palavra destruição. Ele vem trazer para nós que nem tudo está restrito à matéria, que a lei de destruição, sim, ela vai o quê? Envolver a matéria, mas nem tudo será matéria. A natureza, por exemplo, o sinônimo de destruição é transformação. É uma lei, essa lei de destruição, que desperta o ser humano. Todas as vezes que ela foi acionada pelo mundo espiritual, em todas as épocas da humanidade, foi para despertar o ser humano para a sua essência espiritual. Então a gente começa o quê? Nós começamos a parar de achar que esse momento transitório, ele é o permanente. Então já não cabe mais sair da nossa boca assim, nossa, isso aqui é tudo, né? É uma única vida, vamos aproveitar ao máximo, porque isso vai acabar. Essa transitoriedade aqui, ela não é o permanente. E nós costumamos fazer essa mudança de pensamento, né? Nós muitas vezes esquecemos ou nos desligamos do ser espiritual que nós somos, então nós não lembramos o período na erraticidade, no mundo espiritual, nós não lembramos as nossas conquistas das outras encarnações, e aí o que acontece? Trazemos tudo para esse momento, achando que esse momento é um momento permanente para sempre, né? Esquecendo completamente a dignidade do espírito. Então, dignificar essa vida espiritual aqui na Terra. Então nós trazemos sempre uma maneira de que as coisas continuem a ser como estão, os nossos vícios das outras temporadas nossas como espíritos continuar. Então, nesse momento, é uma visão agora para aprendermos o quê? A diminuir o peso dessa mochila da qual nós aqui estamos carregando nesta encarnação. Essa mochila tem o nosso apego, o nosso egoísmo, tem as nossas conquistas materiais, a nossa defesa do nosso patrimônio, as nossas sensações, os nossos gozos, tudo que o corpo sente, tudo que é matéria está aqui na nossa mochila, né? O foco nas ilusões, em tudo. Nós precisamos agora esvaziá-la. Vamos sentir uma leveza maior. É isso que nós temos que fazer. Então aí as pessoas perguntam, né? E o que faz então a lei de destruição em nós? Faz refletir a precariedade da matéria, a transitoriedade da matéria. Tudo isso aqui é transitório. Outro dia tinha um filme passando na televisão
que eles fizeram uma aposta na escola para ver qual era o menino que iria conquistar a menina mais bonita da escola. Isso é muito comum, essas histórias comuns de filmes, né? E aí ele estava nessa briga com os amigos de quem ia conquistar aquela menina. Ela era mais bonita, o corpo mais bonito, o cabelo mais bonito, o olho mais bonito. Estava todo mundo nessa grande aposta. E ele levou essa discussão numa tarde para a casa do avô e conversou: avô, nós estamos tentando, eu acho que eu vou namorar com essa menina, eu vou ganhar a aposta. Aí o avô, na sua sabedoria de quase 80 anos, ele diz assim: e daqui 30, 40 anos, o que vai sobrar desta beleza da qual que vocês estão competindo? Aí o menino, é claro que falou assim: você não vai entender, você já foi jovem, né? E o avô novamente veio conversar com ele e disse assim: lembra que daqui a 20, 30, 40 anos nós estaremos apaixonados pela essência do outro, porque os corpos envelhecem, essa beleza toda vai envelhecer também. Para que a essência espiritual se renove dentro de nós, precisamos ter esse entendimento. A vida na Terra, ela vai passar. Tudo que se refere a ela vai passar. Precisamos então compreender os propósitos da divindade. Nossa, Ana Lúcia, mas isso é muito complexo. É como se a gotinha tentasse entender o mar, né? O Espiritismo, então, esclarece que Deus é a inteligência suprema, é o amor maior do mundo. Sendo assim, fica arrogante da nossa parte achar que toda essa inteligência suprema, ela está errando, ela está equivocada. E só nós é que sabemos o que é certo. Precisamos ter a humildade de tentar escutar esse chamado e submeter-se sem rebeldia nessa confiança dos próximos dias. É isso que fala a lei de destruição. O convite está aqui para que a gente possa ter esse livro sempre pertinho das nossas mãos. E agora os nossos amigos vão dar continuidade. Com vocês agora a Ana Rodrigues. No Evangelho de hoje estamos conversando sobre a lei da destruição. E eu vou ler com vocês a questão 738A e conversar a partir da reflexão que podemos fazer sobre ela. Mas nesses flagelos morre tanto o homem de bem como o homem mau. Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo físico. Mas, após a morte, ele pensa de modo diferente. Como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século na Terra é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representam. É apenas um ensinamento que servirá para o futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo constituem o mundo real. São esses os filhos de Deus e o objeto de toda sua atenção. Os corpos físicos não passam de trajes com os quais esses espíritos aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, o cenário é semelhante ao de um exército em que os soldados, durante a guerra, ficam com seus uniformes estragados, rasgados ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com seus uniformes. Na questão, ele pergunta tanto sobre o homem de bem como o homem mau. E é importante a gente lembrar que na questão 121 do Livro dos Espíritos é-nos dito que o mal é a ignorância do bem. E todos nós passamos pela experiência de ignorar o que é bem. Alguns de nós conseguiram sair, outros tantos ainda estamos tentando passar por essa experiência e compreender o que é o bem. No momento, nós estamos preocupados com o nosso uniforme, com o corpo físico, e Deus está preocupado com o nosso espírito. Como lemos na questão anterior, a 738, o flagelo é um dos modos empregados por Deus para a nossa aprendizagem espiritual. Na nossa vida individual, se nós formos lembrar, por quantas e quantas vezes nós não passamos por flagelos pessoais, particulares, e tivemos que aprender estratégias de lidar com eles.
E olhando para trás, vemos o quanto hoje nós estamos mais fortalecidos. Mas esse flagelo, o que a lei da destruição também elucida, ele vem no caráter coletivo. Então ele nos obriga a ações coletivas, ações de solidariedade, de empatia, de compaixão. Nesse flagelo, há muitos e muitos personagens principais. Eu vou destacar alguns deles. Bem, nós somos personagens principais quando nós conseguimos elevar as nossas ações em benefício de todos acima do medo que nós sentimos nessa situação. Os trabalhadores e trabalhadoras da saúde são personagens principais e para eles nós temos que direcionar nossas preces e nossas gratidões. O discurso científico é um personagem principal quando ele nos traz instrumentos para conhecer, para compreender e para enfrentar o vírus. E o próprio Covid-19 é um desses personagens do flagelo, pois nós somos testemunhas de algo. Nós somos testemunhas do princípio inteligente que passa pelo estágio de vírus para se desenvolver também. No livro O Perispírito e Suas Modulações, que está aqui, no capítulo intitulado Os Degraus da Vida, a gente lê algumas considerações sobre o uniforme do vírus, sobre esse uniforme que o princípio inteligente precisa vestir para continuar a sua evolução eterna. Então a gente lê que depois de passar pelos cristais e pelas bactérias, onde exercita a plasticidade de suas formas, ele continua sua lição através do vírus. A maneira como um vírus se reproduz invadindo uma bactéria, introduzindo nela o seu material genético, destruindo o cromossomo bacteriano e assumindo o controle da célula, fabricando cópia de si mesmo, é simplesmente maravilhoso como potencial de inteligência. Não há como não se admirar diante da tamanha beleza e precisão, comandadas por um determinismo que demonstra sinais evidentes de uma inteligência por trás de simples elementos orgânicos. Esse flagelo pelo qual passamos, ele serve de aprendizagem para todos os envolvidos, até para um vírus, onde há o estágio do princípio da inteligência, do fluido cósmico universal. E eu quero partilhar com vocês também a leitura que eu fiz do livro Pão Nosso, no meu primeiro evangelho do lar de quarentena. E o nome do texto é Curas, capítulo 44. Eu vou ler alguns trechos. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas acima de tudo, o corretivo espiritual. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. É razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Então que a gente possa olhar para esse período de flagelo, de pandemia, que passamos como um período de aprendizado, onde todos os envolvidos estão tendo a oportunidade de aprender, de edificar o seu espírito. Não é por quê, mas para que precisamos passar por tudo isso. Que possamos refletir e moldar nossas ações no bem no decorrer dos dias que se aproximam de nós. Obrigada. Continuando o nosso estudo, vamos conversar sobre a questão 740 do Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre a lei de destruição. Nessa questão, Kardec pergunta à espiritualidade se os flagelos destruidores são provas morais por colocarem a humanidade diante de necessidades aflitivas. E a resposta do mundo espiritual confirma que realmente os flagelos são provas morais, que dão ao homem ocasião de, ou seja, são provas, mas também são oportunidades. E oportunidades de quê? E aí vamos nos atentar aos verbos usados.
oportunidade de exercitar a inteligência, de demonstrar paciência e resignação ante a vontade divina. E os flagelos oferecem ensejo de manifestar nossos sentimentos de abnegação e de desinteresse. E qual seria a condição para que possamos efetivamente, diante desses flagelos que nos colocam à prova, exercitar inteligência, demonstrar paciência, manifestar a abnegação e desinteresse que já conquistamos? A condição está no fim da resposta, que não sejamos dominados pelo egoísmo. Egoísmo que faz parte ainda da nossa realidade. Porém, já temos condições de não sermos totalmente dominados por ele. E precisamos passar por momentos de aflitivas necessidades, como Kardec coloca na questão, para colocar este sentimento à prova. Então, por isso que os flagelos destruidores são uma das principais provas que existem. Lembrando a diferença de prova e de expiação. Expiação decorre de uma falta, de um momento em que houve uma desarmonia com as leis divinas. Então, primeiro você se arrepende, você passa pelos sofrimentos físicos e morais decorrentes dessa falta, o que já é a expiação em si, e depois parte para a reparação. Porém, por que a prova é diferente da expiação? Porque enquanto a expiação decorre de uma falta, de um momento de desarmonia, a prova não necessariamente. A prova simplesmente pode ser basicamente um teste, um momento de aferição para que possamos nos conhecer melhor, para que os nossos mentores espirituais, enfim, a espiritualidade que nos guia nos nossos caminhos evolutivos, possa conhecer o que realmente já conquistamos. Não com o intuito de punir ou não, simplesmente para conduzir as nossas experiências daquele ponto em diante. Então nós precisamos ser testados. E a própria encarnação já traz esse momento em que nos coloca num cenário em que somos praticamente forçados a colocar para fora nossos potenciais, para garantir a nossa sobrevivência, para buscar formas melhores de viver, enfim. E quando passamos por flagelos dentro da encarnação, aí esse aprendizado se intensifica e geralmente são momentos de grandes provas que a gente passa. Principalmente num contexto em que estamos vivendo este momento de transição, onde a Terra passará para um estágio superior na hierarquia dos mundos, e está sendo feita a separação do joio e do trigo, daqueles que aqui permanecerão para vivenciar isto tudo. Portanto, as provas tendem a se intensificar. E todos nós já sabíamos, antes de encarnar, que passaríamos por esses momentos. E é claro, lendo e falando parece fácil, mas é dificílimo. Os flagelos são momentos de grandes desafios na trajetória espiritual de todos nós. E estamos vivendo esta pandemia. Passadas algumas semanas, já temos um panorama mais claro de como realmente ela se constitui numa grande prova, um grande momento de despertamento de consciências e de provas, tanto individuais como coletivas. Provas individuais, nos mostrando que, será que precisamos de tantas coisas para viver? Será que os contatos virtuais são realmente suficientes? Com certeza não. Todos nós já estamos sentindo falta dos contatos afetivos, da presença das pessoas, das coisas que fazíamos e não dávamos tanto valor. E provas, e uma grande prova mundial também. Estamos vendo instituições e governos de todos os níveis se unirem, se organizarem para conter o avanço deste vírus. E vejam, o que a humanidade está fazendo movida pelo medo. Imagina o que poderemos fazer quando formos movidos pelo amor.
e nos unirmos e nos organizarmos para atacar problemas que já existiam e não causavam tanta comoção, principalmente relacionado às populações mais vulneráveis, à miséria, à fome, tantas coisas, tantas injustiças que nós já temos totais condições de vencê-las. Por isso que a humanidade está em prova coletiva, individual. E, portanto, sim, os flagelos interiores são grandes provas morais para a humanidade. Então, ainda falando sobre o capítulo da Lei de Destruição do Livro dos Espíritos, a gente vai encerrar então com essa pergunta 737. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Os espíritos respondem a Kardec assim: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe mais um degrau na escala da perfeição? E é interessante, né, que Kardec fala, com que fim Deus fere a humanidade? É sempre a nossa expressão dos espíritos encarnados, fere, machuca, castiga, e os espíritos começam a resposta assim: para fazê-la progredir mais depressa. Né? A sabedoria dos espíritos de luz tem toda uma clareza de entendimento, né? Porque se fôssemos nós assim, é para castigá-los de tudo que eles fizeram, mas eles começam para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral do nosso espírito? Então, terminando, a gente sabe que esse período que nós estamos passando é um chamado, há um despertamento no ar, né? Somente a dor, nesse estágio que nós estamos como espíritos encarnados ainda tão apegados à matéria, somente a dor é que nós encontraremos uma resposta para abrir os olhos, nós criaturas, né? Por que Deus então permitiu tudo isso? Ou permite tudo isso, né? Somos nós que pedimos esses acontecimentos. As mentes, elas vibram negatividade quase 24 horas por dia, né? E pedindo acontecimentos desta ordem. Muitos dizem assim, mas quem deveria morrer são os da indústria da morte, são aqueles que estão fazendo as coisas erradas e não toda a humanidade deveria sofrer. Falhamos novamente no nosso raciocínio, né? Porque todos os pensamentos de vingança, de ódio, de julgamento, de brutalidade se acoplam na parte psique da nossa Terra, do planeta Terra. E nós estamos o que então? Não deixando que essa espiritualidade maior possa atuar em nossas mentes. É a lei de sintonia. Tudo aquilo que plasmamos, também recebemos. Se Deus é todo justiça, todo amor, todo bondade, ninguém recebe o que não merece. Confia nesses novos tempos. E agora nós ficamos com o seu Jorge para a prece final. Até terça-feira que vem nós temos um combinados. Confiar é ampliar a nossa fé e aguardar, porque nós aguardamos sempre confiantes nos desígnios de Deus. Até terça-feira que vem. Obrigada. Nós vamos fazer a oração em forma de gratidão a Jesus, porque o Evangelho que nos fora proposto, falando sobre a necessidade da destruição, para que possamos compreender melhor o momento que estamos vivendo. Então recorremos ao Mestre querido, no desejo
de nos aproximar cada vez mais dele. Porque quando estamos buscando Jesus e fazendo o melhor de nós mesmos, minimizam os sofrimentos, sentimos-nos seguros e protegidos. Todos os meus amigos, todas as criaturas do mundo possam receber, através das orações que chegam de toda parte, como um lenitivo a lhes dulcificar a alma. Querido Jesus, que bom que buscamos-te com uma visão diferente, com um sentimento diferente. Porque agora estamos aprendendo a não só te pedir, mas como também te agradecer. Agradecer pelas dádivas. Agradecer por estar sempre conosco. Que assim seja, Mestre querido.